Primeiramente, quero dar aí boa noite para todo mundo, agradecer aí a presença de vocês. Já tem um bom tempo que eu não faço webinar e estava todo mundo pedindo e eu também sentindo falta. Então, decidi voltar aí com esse tema que eu acho interessante, que é como laudar, né, a ultrassonografia, e mais particularmente como eu laudo. Então, trazer a realidade para vocês, que eu vejo que vocês têm alguns, né, têm muita dificuldade, assim, sabem fazer o exame, mas na hora de botar no laudo, tem uma certa dificuldade. Então, eu decidi trazer para a gente poder discutir hoje um pouquinho como eu faço no meu dia a dia, nas minhas rotinas, o exame de tireoide. Então, vamos lá. A ultrassonografia, né, com seus transdutores de alta frequência, fornece uma imagem de alta definição da tireoide, tendo em vista a superficialidade dessa glândula e a penetração do feixe sonoro de até 5 centímetros. Então, é muito fácil a gente conseguir visualizar essa glândula com nossos transdutores hoje de alta frequência. Claro, tem uma certa variação, dependendo do fornecedor, dependendo do próprio transdutor. Então, mas na maioria dos casos, vai variar de 7,5 a 15 MHz. Tá? E aí, para uma correta interpretação dessas imagens que a gente obtém, é fundamental o conhecimento da anatomia, não só da glândula da tireoidiana, mas também de todas as estruturas do seu redor, tais como traqueia, vasos carotídeos, jugulares, o esôfago, as glândulas paratiroidianas e entre outros, a musculatura. Então, é importante a gente ter esse conhecimento da anatomia, a gente vai discutir um pouquinho isso hoje, entender bem a anatomia para que a gente possa saber o que a gente está visualizando e interpretar aquilo ali de forma correta. Então, a anatomia básica da tireoide. Então, ela é uma glândula formada por 2 lobos, ela é bilobar, lobo direito e lobo esquerdo, e que são interligados por uma faixa de tecido tireoidiano, que é o istmo, localizada entre o terço médio e inferior dos lobos. Sendo que, eu acabei não escrevendo aqui, mas é uma dúvida que surge e acaba trazendo, às vezes, alguma dúvida, que é o lobo piramidal. Mais de 50% dos pacientes possuem algum lobo piramidal de algum certo tamanho. E o que seria o lobo piramidal? A gente consegue ver aqui nessa imagem. Deixa eu pegar a caneta aqui. O computador. Está vendo que tem uma pontinha aqui? Isso é o lobo piramidal. Aqui ele está muito discreto, mas normalmente ele pode ter um trajeto aí longo e a gente consegue visualizar isso na ultrassonografia. Pode ser interpretado como um nódulo, mas na verdade é só tecido tireoidiano, tá? E as glândulas paratireoides, a gente tem normalmente 4, duas no lobo superior e 2 no lobo inferior, sendo uma de cada lado, né? E hoje, a gente, com esses transdutores, cada vez com uma frequência maior, a gente consegue visualizar bem essas glândulas. Então, elas normalmente são mais hiperecóicas, ovais, estão localizadas então, no lobo superior ou inferior, né, no terço superior ou inferior de cada lobo. E aí é importante a gente não ter dúvida quanto a isso, porque pode muitas vezes passar como se fosse um nódulo, tá? E com o tempo você acostumando a sua visão da paratireoide, você vai perceber que dá para diferenciar com uma certa tranquilidade. Então, na imagem a gente vai ver o lobo direito, lobo esquerdo e o istmo interligando esses lobos. O tireoide, o esternoioide, o platisma, mais anteriormente,
A carótida comum, a artéria carótida comum à direita, no caso, à esquerda desse outro lado, e o esôfago, sendo que o esôfago ele pode normalmente estar bem atrás da traqueia, a gente não vai visualizar, ou até mesmo do lado direito. Mas para uma forma fácil de visualizar esse esôfago é percebendo o movimento peristáltico desse esôfago durante a deglutição. A gente consegue ver um gás passando. Outra coisa importante, a posição do paciente. O exame ele deve ser realizado com o paciente na posição supino, com o pescoço estendido. Nos pacientes com pescoço mais curtos, você pode utilizar de uma pequena almofada sobre os ombros, colocando ali entre as escápulas, ou colocar o paciente com a cabeça pendendo na beira do leito. Inicialmente, quando eu fiz o curso de ultrassom lá em 2012, a orientação era que a gente utilizasse esse coxim para todos os pacientes. Porém, eu percebia que tinha muito paciente que causava muito desconforto essa posição, principalmente porque dava um grau de vertigem nos pacientes. Então, hoje eu só utilizo realmente o coxim para paciente que tem pescoço muito curto, tá? Para poder superestender. Mas não tendo o pescoço muito curto, a gente consegue fazer pedindo o paciente simplesmente para estender o pescoço, tá? É bem tranquilo, não tem necessidade de coxim para todos os pacientes, não. A varredura. Eu inicio normalmente a varredura pela linha mediana. Deixa eu abrir a minha imagem para mostrar para vocês. Eu peguei aqui o transdutor. Então, polaridade. Eu inicio na linha mediana para localizar a glândula tireoidiana. Achei essa glândula. Eu faço uma imagem de um corte axial de cada lobo. Então, eu vou para a direita, procuro o lobo direito, faço um corte axial dele. Normalmente, eu divido a tela e faço um corte axial do esquerdo também. Então, eu uso a mesma imagem, a mesma tela, com duas imagens, uma do lobo direito e outra do lobo esquerdo. Depois disso, vou fazer um corte longitudinal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o transdutor, vou voltar em cima do lobo direito e vou girando esse transdutor para que a gente consiga pegar o maior eixo dessa glândula, tá? Desse lobo. Peguei esse maior eixo, faço a medida longitudinal e antero-posterior. Vou para o outro lado, faço a mesma coisa, acho o lobo esquerdo, giro em cima desse lobo, procurando o maior eixo desse lobo, achei, friso a imagem, né, na tela e faço as medidas. É importante reforçar que esse também é uma coisa sempre que eu vejo muita dúvida, aonde que eu faço as medidas? Quais são as medidas que eu devo fazer? Eu aprendi, lá em 2012, a fazer o corte a medida longitudinal no corte longitudinal. E a antero-posterior junto com o corte longitudinal. Tá? E a lateral, o transverso, faz isoladamente no corte axial. Mas você pode ver alguns autores, algumas escolas ensinam a fazer esse corte antero-posterior, no caso o AP, no corte axial. Tá? Não está de todo errado. A diferença vai ser muito pouca, mas eu prefiro fazer no longitudinal porque eu consigo ver realmente onde está a maior espessura dessa glândula. Tá? Então, essa seria a forma aí de fazer a varredura.
Aqui estão então, as medidas. Aqui eu consegui fazer a imagem já dos dois lobos numa mesma imagem, não precisou fazer o corte, também pode, conseguindo, melhor ainda. Aí eu faço, então, um corte transverso do lobo direito, corte transverso do lobo esquerdo. O maior eixo, faço o longitudinal e o antero-posterior. Do esquerdo, a mesma coisa, longitudinal e o antero-posterior, tá? Então, e assim, qual é a ordem? Não tem uma ordem precisa, só que é importante, e como em qualquer exame de ultrassom, você criar uma certa rotina que isso vira automático para você. E aí a chance de você esquecer alguma medida, a chance de você ter algum erro na hora de realizar o exame é menor. Então, a minha rotina eu faço os cortes axiais, depois eu vou para o lobo direito, faço as medidas do lobo direito, faço as imagens do lobo direito, depois eu vou para o lobo esquerdo, faço a imagem e as medidas do lobo esquerdo, tá? Mas eu já vi colegas que fazem, em vez do direito, começam pelo esquerdo, fazem o corte axial, as medidas transversais e vão fazer o lobo esquerdo, depois fazem o direito. Está errado? Não está errado, tá? É só a ordem dos fatores não vai alterar aí o produto. E a avaliação? Então, a gente vai fazer a avaliação do parênquima tireoidiano. O parênquima normal, né, habitual, ele tem um parênquima homogêneo, hiperecóico em relação aos músculos cervicais que cercam a glândula. E, ao redor da tireoide, é possível visualizar uma fina linha hiperecóica, a cápsula tireoidiana. Ela pode se calcificar em pacientes com anemia ou distúrbio do metabolismo de cálcio. Mas aqui nessa imagem, então a gente consegue ver a glândula. Aqui é a musculatura mais escura, né? Então a glândula mais hiperecóica. E em volta aqui da glândula, a gente consegue ver uma linha hiperecóica, mais hiperecóica ainda, que é a cápsula tireoidiana. Isso é importante, porque a gente vai ver depois, quando a gente for falar do T-Hearts, que pode ter um acometimento dessa cápsula, e isso aí trazer maior risco de malignidade de nódulo. E para terminar a avaliação, eu faço a avaliação das cadeias cervicais. Né? A gente vai dos linfonodos, a gente vai pesquisar a presença de linfonodos com alteração estrutural, seja inframandibular, na bainha de carotídea, nos supraclaviculares, occipitais. Então, a gente vai procurar a presença desses linfonodos e pesquisar neles se há alguma alteração que nos chame a atenção. Para quem não assistiu ainda, tem uma aula de linfonodo lá no canal, que eu falo bastante sobre essas alterações que a gente vai pesquisar. Tá? Então, dá uma olhadinha lá no canal no YouTube. Tá, e a gente falou da glândula, falou de parênquima, dos lobos, mas e os nódulos? Os nódulos, eu vou falar aqui mais genericamente como a gente vai analisar, como eu faço essa análise do nódulo. Porém, eu já tinha combinado de fazer uma outra webinar só do T-Hearts, né? Que aí a gente vai se aprofundar só na avaliação de nódulo, tá? Então, essa hoje é só para fazer realmente uma avaliação, uma apresentação dos meus laudos, como eu faço, discutir aqui alguns casos, mas depois a gente vai falar especificamente de cada nódulo. Os nódulos eles são descritos separadamente, então com o maior número de características possíveis para facilitar a classificação e o cálculo de risco de malignidade, seja pelo ACR T-Hard, seja pelo WATA, o ET-Hard, CAT-Hard, então seja quais critérios você vai estar utilizando para esse cálculo. Mas hoje mais preconizado pelo CBR é o uso do ACR T-Hard, tá? Que é do Colégio Americano.
Segundo a CRT-RADS, quando os nódulos são semelhantes, basta descrever os 3 maiores. Então, tem uma glândula multinodular, mas todos os nódulos parecidos. Tá? Ou é espongiforme, ou tem isoecóico. Então, a gente vai utilizar uma classificação única para esses nódulos e a gente descreve os 3 maiores. Tá? O TIRADS, a gente vai classificar cada nódulo e a gente vai descrever os 3 maiores. Não precisa, claro, só que na prática, eu ainda descrevo todos, porque eu aprendi lá também, quando eu me formei, que era importante descrever cada nódulo para fazer o acompanhamento desse nódulo. Tá? Então, assim, eu sei que é bastante trabalhoso, mas eu ainda acho importante descrever todos. Mas, se você quiser, pode só descrever os 3 maiores. Você está baseado no pelo ACR-TIRADS, ele está te dando um embasamento para isso. E na prática, como que eu faço mesmo? Então, analisei tudo, mas agora é para botar no papel. Então, eu normalmente vou descrever no meu laudo. A primeira linha, eu descrevo a frequência da sonda utilizada no exame. Então, normalmente, a sonda que eu uso, ela tem uma frequência de 8 até 16 MHz. Uma sonda que tem uma extensão de frequência muito boa. Mas cada um vai pesquisar qual é a frequência que tem a sua sonda e descreveria ali na primeira linha. Para que isso? Primeiro, para fazer esse acompanhamento. Então, eu vou saber que aquele nódulo foi avaliado com uma sonda de alta frequência ou uma sonda de média frequência. Quanto maior a frequência, maior a nitidez. Então, maior é a chance de você ter mais detalhamento desses nódulos. Tá? Em seguida, eu descrevo a glândula, informando algumas características como tamanho, contorno, a homogeneidade do parênquima, se está regular, irregular. E caso haja algum nódulo, eu descrevo suas características principais, né? A ecogenicidade, forma, contorno, se é paralelo à pele, presença de focos ecogênicos ou artefatos sonoros, sua localização e a sua medida. Sendo que nessa questão da medida, eu também faço 3 medidas, tá? Para quê? E ainda calculo o volume, que isso facilita depois no acompanhamento. Então, para saber se esse nódulo cresceu ou não cresceu, eu só vou olhar o volume e vou perceber se houve um crescimento real ou não. Nos casos de nos cistos eu só faço 2 medidas, tá? E descrevo sua localização, suas características, que normalmente é cisto coloide, né? Se tiver algum componente sólido, já não vai ser mais cisto, vai ser um nódulo sólido do cisto, tá? E eu descrevo todos os cistos? Também não. Aí, cisto, eu realmente pego e descrevo os 2 maiores e descrevo que tem outros menores de tamanhos de tanto a tanto. O menor e o maior. Menor e o maior tamanho desses que eu generalizei. Em seguida, eu vou informar as medidas de cada lobo e o volume da glândula. E, para terminar, eu descrevo a avaliação linfonodal, se há ou não alteração estrutural, e caso haja, qual é a localização e o tamanho desses nódulos, desses linfonodos, tá? Fazendo, no caso, 2 medidas deles, quando tem alguma alteração, senão eu nem faço medida. Vamos ver alguns casos e aí poder trazer na prática como que realmente foi descrito esses nódulos ou essas alterações. Então, nesse caso, uma paciente feminina, de 19 anos, apresentando um aumento na região cervical associado à dor. No histórico, ela tem um quadro gripal há 15 dias. E aí, vendo as imagens, o que a gente vê? É uma glândula que aparentemente está robusta,
né? Ela está mais gordinha, tem umas áreas hipoecóicas, mas que não tem aspecto nodular, é uma área não nodular, um aspecto como se fosse infiltrativo, e linfonodos também, tá? Com aspecto reacional, mais gordinhos, mais hipoecóicos. E aí, como foi descrito nesse caso? Então, ó, exemplo, aqui, como eu falei, a sonda de 8 a 16 MHz, a glândula tireoide tópica, móvel, com volume aumentado, com parênquima heterogênico, com áreas hipoecóicas não circunscritas, dispersas pelo parênquima. Tal aspecto é sugestivo de processo inflamatório infeccioso. Não foram evidenciados nódulos, cistos ou coleções ecograficamente demonstradas. Aí as medidas da glândula e observam-se linfonodos megalíticos de aspecto reacional, localizados nas cadeias da bainha jugulo-carotídea em ambos os lados, a maior medindo X. Tá? A hipótese diagnóstica é uma tireoidite de Kervan. Segundo caso, paciente também feminina, 45 anos, apresentando alteração na tireoide. Foi encaminhada para avaliação tireoidiana. Então, a gente vê uma glândula também mais robusta, com aspecto heterogêneo, com áreas hipo e hiper, e um aumento de fluxo. Na parte da glândula, glândula tireoide tópica, móvel, com volume aumentado, com parênquima heterogêneo, com áreas hipoecóicas e hiperecóicas dispersas pelo parênquima, padrão em girafa, sem configurar nódulos. Tal aspecto é sugestivo de tireoidite. Tá? Pode botar tireoidite de Hashimoto? Pode, mas eu prefiro colocar, generalizar aqui e botar na hipótese diagnóstica aqui embaixo. Não foram evidenciados nódulos, cistos ou coleções ecograficamente demonstráveis. Observam-se linfonodos cervicais sem alteração estrutural. O doperclorido complementar evidencia o aumento difuso da vascularização da glândula. E a hipótese diagnóstica, tireoidite autoimune de Hashimoto. Então, só para voltar a ver o padrão, esse padrão girafa, ó, aparece a pele da girafa, né? Formando anéis aqui, em volta aqui do parênquima normal. Tá? Então, é um aspecto característico de tireoidite de Hashimoto. Nesse outro caso, paciente masculino, 39 anos, em acompanhamento de hipotireoidismo. Aí ele aparece com uma glândula o quê? Bem heterogênea, cheia de traves hiperecóicas, áreas hipoecóicas, tanto no axial quanto no longitudinal. Então, a gente consegue ver bem essa glândula de um tamanho reduzido, com bastante traves. Então, de novo, glândula tireoide tópica, móvel, com volume reduzido, com parênquima heterogêneo, com áreas hipoecóicas e traves hiperecóicas, dispersas pelo parênquima sem configurar nódulo. Tal aspecto é sugestivo de tireoidite. Não foram evidenciados nódulos, cistos e coleções ecograficamente demonstráveis, e a hipótese diagnóstica, tireoidite autoimune de Hashimoto. Aproveitando esses dois casos, o 2 e o 3, que é de tireoidite de Hashimoto, eu antes tinha uma descrição de tireoidite de Hashimoto. Deixa eu tirar aqui a tela e vou mostrar outra imagem. Esse era um caderno de laudos que eu tinha,
eu tenho, né, com algumas frases de algumas patologias. E aí, antes, a descrição que eu utilizava era um pouco maior, que é glândula tireoide tópica, móvel de deglutição, de volume aumentado ou reduzido, dependendo do caso, contornos regulares e textura do parênquima grosseiramente heterogênea, contendo múltiplos micronódulos menores do que 6 milímetros, difusamente distribuídos em ambos os lobos, configurando o padrão micronodular de tireoidite de Hashimoto. Esse de baixo também vai vir apresentando o volume normal ou aumentado, contorno regular ou irregular, apresentando hipocogenicidade e heterogeneidade difusa, com múltiplas traves finas e áreas hipoecóicas de permeio ao parênquima, com aspecto micronodular, padrão ecográfico sugestivo de tireoidite de Hashimoto. E, por último, um outro exemplo, que é a textura do parênquima tireoidiano apresenta-se difusamente heterogênea, observando-se várias pequenas imagens hipoecóicas difusamente distribuídas, conferindo aspecto micronodular, motivo pelo qual não podemos descartar a possibilidade de corresponder à tireoidite de Hashimoto. O que eu gostaria de enfatizar é que, assim, hoje eu não faço mais dessa forma. Hoje eu vou fazer o laudo e vou dizer que tem um padrão característico sugestivo de tireoidite. Primeiro que a gente precisa de um exame laboratorial para dizer se é Hashimoto ou não. Então, cabe ao clínico fechar esse diagnóstico. A gente pode dizer que é uma tireoidite, tá? Nessa hipótese diagnóstica aqui, eu botei para a gente poder ver o que realmente poderia ser. Mas no laudo mesmo, como eu botaria, eu boto tal aspecto sugestivo de tireoidite, tá? Eu tenho feito isso em todos os meus laudos, não só para tireoide, por exemplo, esteatose hepática. Então, eu tinha uma frase enorme de esteatose. Hoje eu boto presença de sinais sugestivos de esteatose leve, moderada, acentuada, até porque, conversando com os clínicos, né, os médicos solicitantes, eles falam que eles não querem blá, 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 descrição, porque para eles, eles mesmos não... Muitas vezes eles nem sabem o que a gente está colocando ali. Eles querem simplesmente pegar lá no final a hipótese diagnóstica e ler o que é. Então, a gente vai e bota, simplesmente, em vez de escrever várias frases sobre aquele assunto, faz e bote de uma forma mais precisa que tem os sinais. Quais são os sinais? Aí a gente escreve mais para outro colega ultrassonografista do que para o próprio clínico, entendeu? Então, assim, possa ser uma forma mais enxuta o seu laudo. Nesse outro caso, paciente feminina, 65 anos, em acompanhamento de nódulo. Veio fazer o exame e apresentou essa imagem. Então, uma imagem nodular, com áreas de degeneração cística, área sólida isoecóica. E aí, como que vai ficar o laudo? Então, glândula tireoide tópica, móvel, com volume reduzido, com parênquima heterogêneo, acústica de nódulo espongiforme no terço médio inferior do lobo direito, medindo X. Tá? No caso aí, 3 medidas. Tá? Então, o nódulo espongiforme, a gente pode descrever ele sem precisar fosforilar muito também. Espongiforme é espongiforme. Esse outro já é um pouquinho diferente. Ele tem uma área de degeneração cística periférica e uma área central de aparentemente sólido. Pode ser um coágulo simplesmente dentro do cisto? Pode. E aí a gente tem que usar o quê? O Doppler aqui para poder ver se tem fluxo nessa região. Tá? Então, nesse caso, tinha. Então, a paciente feminina de 44 anos em acompanhamento de nódulo. Então, ela já vinha acompanhando esse nódulo. Então, glândula tireoide tópica, móvel com volume reduzido, com parênquima heterogêneo, acústica de nódulos a saber.
Normalmente, quando eu tenho vários nódulos, normalmente eu escrevo dessa forma. Tá? Nódulos a saber, aí o nódulo 1, aí vou depois botando 2, 3, 4, quantos tiver. Como eu falei, eu laudo todos os nódulos. Então, esse nódulo que a gente viu, né? Então, é um nódulo sólido cístico, alongado, circunscrito, regular, com componente sólido isoecóico, com maior eixo paralelo à pele, sem calcificações, apresentando reforço acústico distal e ocupando quase todo o lobo direito, medindo 3 medidas. Complementando, é porque eu também não complementei o laudo, normalmente meu laudo aqui sai, entre parênteses, padrão de vascularização chamas, que normalmente tem sempre o Doppler junto, né? Aí o chamas, qual é o chamas? Eu também só boto chamas 1, 2, 3, 4, 5. Não vou descrever também como que é esse chamas, porque a gente entende que o colega que solicitou ele tem o mínimo de conhecimento do que ele está pedindo. Então, se ele pediu o Doppler, ele vai saber o que, teoricamente, ele deveria saber o que é um chamas 1, um chamas 2. E depois, logo em seguida, o ACR T-Hard, TR1, 2, 3, 4, 5, dependendo do que for. Tá? Nesse outro caso, paciente feminina, 76 anos, em acompanhamento de nódulo. Então, ó, o nódulo dela seria isso aqui, e no transverso, isso aqui. Então, a gente já vê que tem algumas características aí importantes. Então, de novo, o nódulo sólido, alongado, não circunscrito, a gente não consegue pegar um lápis e tracejar todo esse nódulo, tem áreas aqui que a gente vai se perder. Irregular, isoecóico, maior eixo não paralelo à pele, sem calcificações, no terço médio inferior do lobo esquerdo, medindo tanto. Aí, de novo, chamas tanto, ACR T-Hard tanto. Caso 7, paciente de 62 anos. Essas duas foram pacientes que eu peguei aqui no consultório e vieram para fazer biópsia. Essa daí é uma paciente que veio fazer, teoricamente, uma massa cervical a esclarecer. Fazendo o exame, eu vejo essa massa, que na verdade era um linfonodo, tá? E esse linfonodo era o maior que ela tinha. Ela tinha vários outros também com características semelhantes. E aí eu vejo, é um linfonodo que tem uma área mais espessada do que a outra, tem focos ecogênicos de permeio, heterogêneo, irregular, então não é boa coisa. E no Doppler, eu vejo foco bilar, ele apesar de não ter um fluxo tão grande, mas ele também tem fluxo periférico. Aqui na imagem não ficou tão bom, mas ele tinha um fluxo radial, e aí no laudo ficou dessa forma. A glândula estava normal, glândula tireoide normal, os nódulos não tinham nódulos, mas observavam-se linfonodomegalias cervicais, hipoecóicas, heterogêneas, irregulares, circunscritas, com múltiplos focos hiperecóicos de permeio e vascularização hilar e radial. Foi biopsiado e era um linfoma. Nesse outro caso, paciente masculino, 55 anos, em acompanhamento para hipotireoidismo também. Então, a gente vê uma glândula bem heterogênea, mas com tamanho já reduzido, um lobo direito ó, bem fininho, e áreas hipor e hiper. Tá? Então, é um aspecto bem característico de tireoidite. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os pseudonódulos, porque a glândula da tireoidite ela é heterogênea, e aí ela pode apresentar algumas áreas que parecem nódulo, mas que na verdade são só pseudonódulos por conta dessas traves que acabam se formando. Então, nesse caso,
A glândula tireoide tópica, móvel com volume reduzido, com um parênquima difusamente heterogêneo, sem configurar nódulos. O aspecto é compatível com tireoidite crônica. Não se observa nódulos às medidas da glândula, e aí observam-se linfonodos cervicais sem alteração estrutural, localizados no segmento 6. Tá? Normalmente, a tireoidite crônica tem alguns linfonodos megalias, né, nessa região, tá? Em volta ali da glândula, principalmente na região 6. E é isso.